Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui num ambiente absolutamente inspirador. À nossa frente aqui é a Baía de Guanabara, com essas expressões magníficas da natureza com que o Brasil foi abençoado por Deus nosso Pai. Mas ao nosso lado temos o Dr. Jorge Andréa, que é outra fonte infinita de inspiração para todos nós, que somos aprendizes da doutrina espírita e temos a grande honra de militar no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós temos aqui o privilégio de estar fazendo uma entrevista com o Dr. Jorge, porque, na verdade, nós precisamos falar da vida alheia, né? E escolhemos hoje uma vida alheia muito especial, que é uma vida alheia que se entregou ao mundo, oferecendo seu conhecimento, sua alegria, seu otimismo, sua confiança, seu amor, e essas mensagens magníficas que certamente ele traz desde um mundo maior, para iluminar os nossos dias e para nos ajudar a nós, aprendizes da doutrina espírita, para que possamos compreender mais e melhor as nossas atribuições, a nossa constituição e a nossa proposta de vida. Dr. Jorge Andréa, portanto, é esse nome muito especial que nos inspira e que vai nos ajudar hoje nessa conversa, falando bem da vida alheia, né? Junto dele. Está conosco nosso querido companheiro Joel Vaz, né? Com quem ele tem convivido também ao longo desses anos, que tem um carinho todo especial pelo nosso querido Dr. Jorge Andréa e que vai contribuir certamente de maneira extraordinária para que essa entrevista alcance seus resultados. Eu nasci em Salvador, soteropolitano. Salvador. E tive todo o amparo que a família nos deu, inclusive do meu pai, porque ele representava muita coisa na cidade. Ele fazia parte da Universidade Baiana, que na época era uma das grandes universidades do Brasil, na época de 30. E eu fui caldeado, trabalhado nessa área, e claro que com ela que a educação da época, né? Os puxões de orelha, umas palmadas dignas, essas coisas todas que vocês conhecem, mas consegui, com isso, a minha escola primária e depois a outra escola, porque eram aqueles 5 anos clássicos para o indivíduo se preparar para um vestibular. Consegui, fiz o vestibular de medicina, meu pai era médico, essa coisa toda, e depois de 6 anos trabalhando nisso, buscando aqui, ali, essas coisas que vocês sabem o que é o trabalho de estudo, essa coisa toda, com as referências interessantes, alguma coisa digna, outras coisas na base das reclamações, que é natural, essa coisa toda, mas consegui me formar. E formado, eu fui trabalhar com o velho. Com que idade? Ah, meu filho, eu já estou perdido. Faz um tempinho. Essa coisa não. Uns 20, 22 anos. Eu tinha 21 anos. Que eu me formei em medicina com 20 para 21 anos. Na época, tinha pouco coisa que você estudava para consegui-la. Eram só 5 ginasiais e depois fazer o vestibular, né? De maneira que... Medicina não, eram 6 anos. E aí eu fui ser assistente dele. Diz que o senhor não foi sempre psiquiatra. Não, eu fui médico daquela época. Você sabe que naquela época o médico era formidável, sabe? Você sabia tirar pressão, ouvir os tons cardíacos, algum sopro, cardiologista. Clínico geral também. Clínica geral, essa coisa toda. Depois é que a coisa foi se aperfeiçoando, etc. E dentro desse aperfeiçoamento nós fomos acompanhando também com trabalho, já dando muita aula, porque o velho me botava também para trabalhar. E ele tinha uma inteligência primorosa, sabe? Ele citava tudo com precisão
E todas as aulas dele eram com esquema. Ele ia para a pedra e fazia o esquema. A gente chamava a pedra, que era justamente O quadro. o quadro negro. Depois quadro de giz, hoje nem isso tem. É de giz, essa coisa toda. É muito tempo. De maneira que nessa época eu fui me formando, aprendi muita coisa de histologia, que era o que eu dava aula, e embriologia geral, que na época era o que a gente alcançava mesmo, digamos assim, de precisão, essa coisa toda. Não era fácil, sob certos aspectos, porque você não tinha os elementos que você tem hoje. Você tinha que estudar com determinados indivíduos, com toda a medicina francesa, que todos os livros eram franceses, e eu me lembro todos eles, o Textil, a Target, Prenon, histologia de Prenon, essa coisa toda, e todas as coisas interessantes. Mas isso foi me dando condições para eu começar, para nós, começarmos a um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho interessante, mas ficou muito preso naquelas coisas, né? Inicialmente na medicina não havia assim um ouvidor, quer dizer, um psicólogo, um psiquiatra, né? E que isso aparece depois que Jesus começa a selecionar pessoas, né, habilitadas a ouvir os outros. O senhor acha que a sua busca pela psiquiatria tem a ver com essa proposta de ser capaz de ouvir os outros e, através de ouvir, detectar os problemas e ajudar as pessoas? Em parte, sim. Em parte, sim. E, junto disso, as nossas tendências espiritualistas. Sim. Compreendeu? Que eu fui compreendendo as coisas depois de um trabalho, vamos dizer assim, rotineiro, nessa época, compreendeu? Com uma, vamos dizer assim, com uma doutrina chamada espírita, mas uma doutrina bem equilibrada e ajustada, eu fui compreendendo melhor a vida e alargando. Foi aí que eu penetrei mais na psiquiatria. Mas o senhor não mexeu sempre com medicina só. O senhor é baiano. O senhor conheceu um mestre Bimba, o Dimba, da capoeira? Da capoeira? Olha... O senhor jogou capoeira? Não, mas eu fui na praia, eu vi comumente o Bimba fazendo as suas estruturas de capoeirista. Sim. Conhecia, fazia parte daquela... Porque eu tomava banho de manhã, sempre aos sábados e domingos, era constante. De maneira que o Bimba ia lá fazer as suas demonstrações. Sim. Era um sujeito formidável. Parecia que não tinha absolutamente conjuntura, tudo era mola. Eu não sei como é que ele... Flexibilidade magnífica. E uma flexibilidade incrível, sabe? Maravilhoso ele, maravilhoso. Um bailarino, não era? Bailarino, por excelência. Um bailarino da vida, né? Da vida. Falar em bailarino, vou falar num músico. Isso. Você conheceu o Dorival Caymmi? Teve relacionamento com o Dorival Caymmi? Dorival Caymmi. Grande cantor baiano, músico. Eu fui íntimo dele. Fui íntimo do Caymmi. É doce morrer no ar. Vi ele formar aquelas coisas todas que depois se tornaram músicas nacionais. Eu vi fazer isso. Eu fazia com ele nas praias, compreendeu? À tarde e à noite de lua, etc. Fazia aquelas toadas, etc. E ele fazia a cantiga, vamos dizer assim, dele. Mas tinha uma coisa muito interessante. Um dia ele nos revisitou e disse: não vou cantar mais. É mesmo? Eu disse: mas Caymmi, que negócio é esse? Peraí, vocês levam a namoradinha pra lá, fica tudo grudado e eu... Cantando. Eu achei isso muito engraçado dele. Mas, doutor Jorge, e aeronáutica? O que levou o senhor a ir para a aeronáutica? A aeronáutica foi uma questão muito interessante. Depois de 8 anos trabalhando com o pai, eu disse: eu vou até o Rio de Janeiro para dosar as minhas qualidades médicas. Olha. Porque aqui já se falava muita coisa, já se fazia as translações para São Paulo. Eu digo: não, eu vou saber o que é que há lá. E vim aqui e prestei 3 concursos. Um
que abriu foi a Aeronáutica. O outro, o IAPTEC. Você lembra do IAPTEC? Lembro, poxa. Era IAPTEC, IAPB, não é? E fiz da assistente do INSS. Exato. E fiz do INSS. Era IPS, não sei o que, etc. Bom, quando eu acabei de fazer os concursos, etc., gostei, tive uma relativa satisfação, e disse, não, eu não estou ruim não, eu vou voltar para Salvador. Mas não é essa coisa. Quando eu queria voltar para Salvador, um amigo virou-se para mim e disse, peraí, você fez concurso? Eu fiz. Você fez aeronáutica? Eu digo, fiz. Você passou? Eu digo, e bem até. Olha. Rapaz, por que você vai voltar? Eu vou para casa. Não faça isso. Não faça. Vão mandar todo para os Estados Unidos. Eu disse, então eu entro na aeronáutica. E você sabe para onde é que eu fui, depois de tudo isso? Nova York. O Ceará. Estados Unidos do Ceará. É muito bom, né? Comecei a correr o Brasil inteiro. Mas tive na aeronáutica uma coisa fantástica, porque eu viajei muito. Fui obrigado, depois de algum tempo, ter que entrar nas vamos dizer assim, nas saídas mensais dos aviões da aeronáutica, do CAN. Eu fui médico do Correio Aéreo Nacional. Fez a integração nacional. E eu participei grande parte disso. O senhor chegou a estar com os índios? Completamente. É mesmo? Eu almocei com o Diacuí. Diacuí? Era casada com Alfredo Vilas Boas. Vilas Boas, é verdade. Famosíssima Diacuí. Nunca esqueço, um peixe moqueado. Olha só. E eu vi ela fazer o negócio. No final do peixe, quando estava tudo direitinho, ela botou umas folhinhas em cima. Eu virei para ela e disse, que é isso? Ela disse, não, é para poder dar o gosto, essa coisa. Salgou um pouco o peixe, porque o índio não tinha sal. Tem sal refinado. Claro, longe do... Não tinha sal. Eu aí sofri para me dizer o que era. Ela ria, virava, vestido, disse o que era. As propriedades da folhinha não diz o que era. Sagrado para eles. Mas só chegou a cuidar dos índios. Eu atendi Índia. Atendi perto do Rio das Mortes. Oxe, lugar brabo. Eu ouvi falar que o senhor ganhou até um guia índio que lhe ajudava, tomava conta da sua casa. Conta essa história para nós. Mas esse negócio é grande. Então conte para nós. Eu fui convidado, quando eu cheguei em Vilas Boas, perto do Rio das Mortes, um rastreador virou-se e disse, tem um pajé do outro lado que quer ver o pajé branco. Era o senhor. E baiano. Eu aí virei para o sargento, que era meu ajudante, como enfermeiro. Eu digo, olha, você se prepara que nós vamos para o outro lado. Se doutor, eu não vou não. Aqueles índios matam todo mundo. Ele não mata não, meu filho. Se ele convidou, ele vai proteger a gente. Mas aqui para nós, na intimidade, eu fui com medo. Mas atravessamos aquilo. Para mim foi a melhor travessia que eu já vi, compreendeu? De rio, de uma água transparente e que você viu os peixinhos lá embaixo. Que beleza. Uma coisa linda. Quando eu cheguei do outro lado, o pajé nos recebeu. Ele colocou a Índia num cercadozinho pequeno, coberto, essa coisa toda, e ela na rede. E eu cheguei lá, olhei, e ela estava com uma gripe tremenda, que naquela época gripe não existia para índio. Matava o índio. E eles me chamaram para isso. E eu fui lá. Eu aí, como médico, fiz a coisa que ninguém naquela época. Era só isso. Gripe, aspirina e uma injeção de que, meu Deus? Eucaliptina. Era clássico. Eucaliptina. A Índia não se mexeu. Eu fiquei espantadíssimo com isso. E aí eu procurei olhar. Ela estava com aquele olhar perdido no mundo. E eu vi nos olhos dessa criatura
uma criatura inicialmente, ou começando, vamos dizer, de modo inicial, a sua jornada terrena. Eu vi uma criatura simples demais. O espírito começando a sua o espírito começando a sua jornada. Mas quando começou aquilo tudo, etc., teve uma outra coisa muito interessante, vou contar. Tinha uma lista de cal adiante dos 10 metros onde nós estávamos, e eu fui olhar para o fundo, tinha uma série de índios, tudo lá armado. Aí, eu não calculei, talvez uns 50, 80 índios, etc. Poxa. Quando eu vi aquilo tudo, eu disse, quem sabe que não é para ver? E queria me transladar para lá. Quando eu comecei a andar, o rastreador se abraçou comigo e me jogou no chão. Disse, doutor, pelo amor de Deus, não atravessa essa lista de cal, senão nenhum vai viver. Morre todo mundo. Olha. Porque nós vamos entrar em terreno sagrado. Pelo amor de Deus. Olha, eu me levantei, tremendo. Não sei como ficar em pé. De medo. O susto que eu tomei. Claro. Mas fui me reagindo. Levantei, cumprimentei o pajé, cumprimentei a menina assim, essa coisa toda. O pajé virou-se ferrão, disse umas coisas qualquer e me deu um arco e flecha. O pajé branco ficou armado. Eu aí segurei o arco e flecha, coisa. Depois eu fui olhar esse arco e flecha, queria fazer assim, não conseguia, não tinha força. Olha só. Não tinha força para fazer, esticar aquele negócio. Você vê que coisa, né? Mas tudo isso, com o tempo, eu voltei. Eu estava no Rio, eu acho já. Não me lembro bem onde é que eu estava. Se estava em Salvador. E botei na minha sala de jantar o arco e flecha. Que era aqueles aluguéis antigos. Você tinha uma sala de estar e depois os quartos, essa coisa toda. Então eu comecei a ficar. E eu tinha, nesta época, já penetrado nos estudos transpessoais, que a doutrina espírita oferecia isso com muito equilíbrio, essa coisa toda, que era para fazer isso com bastante equilíbrio. E comecei a fazer, que fazia hipnose, e junto da hipnose, a recepção, compreendeu? A recepção do processo. E com isso, um dia eu tinha um indivíduo formidável. Era o Arnaldo, acho que era Arnaldo, etc. Era um médium fantástico, desses que você olha, que coisa, estava na alma dele, ele precisava daquilo, essa coisa toda. Eu disse, eu quero fazer uma estrutura com você. Você vai fazer o seguinte, você vai lá em casa, com o espírito, e vai me descrever a sala. Ele voltou imediatamente e disse, não posso. Disse, por quê? Tem 2 índios na sua porta, só passa com sua ordem. Tá vendo? Proteção lá do pajé. E eu perguntei a ele, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, você vai comigo e você lá fala com eles, ou diz. E fez assim, os índios deixaram passar. Olha só. E ele depois teve licença para fazer isso e fez as descrições exatas da sala. Exatas. Um quadro completamente errado. Eu disse, espera aí, você errou o quadro. Ele disse, não, o quadro era esse, essa coisa toda. Nós fomos lá ver o quadro depois que ele tinha errado. E comecei a raspar um pouquinho. E embaixo tinha a tela que ele descreveu. Olha, que coisa fantástica. Essa mediunidade maravilhosa, fenômeno lindo. Eu fiquei espantado com isso, sabe? Eu aí conversando com os amigos espirituais, essa coisa toda, e pedi para ele ir no meu quarto. Ele voltou e disse, não posso. Eu disse, não pode por quê? Ele disse, o tálamo conjugal é inviolável. Olha só. Que coisa!
Eu achei isso, dado pelo Espírito, uma coisa fantástica. Quer dizer, eu era vamos dizer assim, um esposo da família decente, procurar fazer as coisas decentes e tudo isso, e compreendi o que era. Tálamo conjugal é inviolável. E aí eu vi que o tálamo conjugal não é violável quando o indivíduo é desparafusado. Quando ele próprio viola. Né? Ele mesmo próprio viola. Casado com quantos filhos? Isso foi uma coisa que me sedimentou definitivamente na doutrina espírita. Porque foi ela que deu essa abertura. E foi aí que eu compreendi que a doutrina espírita não tem cercas. Não tem daqui até aqui. É a vida. É a vida. Muito bom. Já que o senhor falou no casamento, e dona Gildinha, como é que vocês se conheceram? Uma princesa. Princesa. É. Só é meio suspeito. Eu nessas conversas e nesses concursos, etc., que eu acabei na aeronáutica tomando, ainda não tinham me mandado para o Ceará, é claro, essa coisa toda, que eu tinha que ficar lá me adaptando ainda na aeronáutica, essa coisa toda. Eu tinha minha avó e as tias que eu visitava sempre. E um dia ela disse, olha, eu estou sozinha, você quer visitar comigo uma moça, uma senhora minha amiga, etc., e eu não quero atravessar isso aqui sozinha de tarde, essa coisa. Não, eu vou, lhe levo, essa coisa toda. Lá eu fui ver a tal companheira dela e descobri que tinha uma menina notável junto desse negócio. Que eu olhei que era a Gilda, eu disse, meu Deus, que coisa bonita. Mas é aquela coisa que você fica impactado, né? Amor à primeira vista. É um negócio, rapaz, eu não posso... As almas que se encontram. E ela estava doente, não precisa dizer que eu me meti logo um pouco como médico, né? Não, mas esse negócio aqui... Não, meu médico não veio hoje, não, mas vamos ver o que é que há. A senhora não pode ficar sem isso. E fiz logo da menina enfermeira. Para fazer as coisas. Ela era muito viva, né? Eu digo, não, você que vai fazer isso, essa coisa. E ficamos naquilo. Você já viu na enfermeira? Pega na mão da enfermeira, solta a coisa, pega não sei o quê, essa coisa puxa para um lado, aí para o outro. Pronto. Um dia eu não aguentei, né? Tive que botar tudo para fora. E não precisa dizer que o pai da moça já tinha percebido. Já tinha percebido. E quando soube que eu era feito da moça e que era da aeronáutica, no certo, eu sei que ele disse para a família, disse, não, este vai. É um bom partido. Este vai, deixa ele. Baiano dos bons, médico da aeronáutica. E foi aí que nós casamos, né? Ela muito jovem, né? Eu tinha meus 28 anos, por aí assim, e ela 20. 20. Quantos filhos, doutor? Olha, 8 filhos. 8 filhos. Maravilha. 8 filhos. Tem até um caso interessante de um filho que ligou-se as trompas, não era para nascer, mas nasceu. Como é isso? Foi o último. É o último, né? Deu até um livro, né? 10 anos depois. Como foi isso aí? Esse negócio foi interessante, sabe? Porque a Gilda tinha uma necessidade de fazer uma cirurgia. Porque estava sendo colocado habitualmente infecção urinária por queda de bexiga. Eu digo, não tem saída. Vamos operar, levantar esse útero, que tem que fazer isso, essa coisa toda, e tem que ligar essas trompas. Eu tinha um colega de Djalma, não me lembro mais o nome dele, Djalma Ramos. Era um bom cirurgião, essa coisa toda. Djalma, você vai operar a menina, essa coisa toda. E eu fiquei, segundo o pedido que eu fiz a ele, de assistir. Ele disse, não, você vai assistir, tá tudo direitinho, não tem problema nenhum não, essa coisa toda. Na hora de ligar as trompas, ele disse, você sabe, a gente precisa ligar as trompas porque ela não pode mais ter feito esse movimento uterino, essa coisa toda, não pode ter filho. Eu digo, não, então vamos ligar as trompas. Já tinha 7, né? Era bastante. Já tinha 7, eu digo, já compreendi, etc.
E aí ele disse, dá um nozinho aqui, ia fazer coisa. Eu fiz. Djalma, não faça isso não. Ele disse, corte essa trompa, pode? Ele disse, mas cortar, rapaz. Eu tenho que fazer depois, imbricar isso tudo. Eu digo, mas só. Ele disse, mas por que eu tenho que cortar? Eu digo, olha, sopra um ventinho em casa, nasce um menino. Por favor, corta esse. Senão esse nó vai afrouxar. Vai pela raiz. Esse nó vai afrouxar. Até eu brincando com ele, essa coisa toda. 2 anos depois, a Gilda me procurou e disse, olha, eu preciso ver um médico, essa coisa toda. Das mulheres, não sei o quê. Eu digo, vamos embora. O que há? Ela disse, eu acho que eu estou grávida. Não pode. É impossível. É impossível. Não dá. Não dá. E acabamos indo para lá. Mas teve umas fases muito bonitas antes que eu nunca mais me esqueci. Um dia ela estava na janela vendo o mar. Que então nós tinha uma visão de mar, essa coisa toda, etc. Eu por trás vim jeitosamente e dei um abraço nela. E tratava ela, minha neguinha, não sei o que, aquela coisa toda. Ela olhou assim para mim e disse, não mexa, ela me disse assim, não mexa com os meus sonhos. Imagina o que é que ela estava pensando nisso. Me disse assim, né? Eu aí compreendi que ela estava longe, essa coisa toda. E outras coisas, etc. E fomos para o médico, para o obstetra, essa coisa toda. O obstetra olhou, fez as coisas todas. Disse, doutor, o senhor me contou tudo, mas ela está grávida. Olha só. E eu aqui me dizendo, mas não posso. E ele ainda virou assim para mim e disse, e eu não faço jamais a expulsão. Claro. Não vou fazer absolutamente o negócio. Tirar esse menino. Eu não faço isso. Eu disse, também não estou lhe pedindo. Eu digo, vamos embora. Se está aí, vamos embora. Vai ter serviço. Mais um, menos olha, um, essa depois de 8. Teve um parto normal. Eu fiquei espantadíssimo, porque quando cortou tudo, a coisa, o fio, as ligações, essa coisa toda, eu digo, isso vai dar fístula aí para tudo quanto é lado. Nossa Senhora, esses nós todos da posição cirúrgica, isso vai ser um inferno. Com 6 dias, tudo absolutamente normal, a urina formal normal, eu fiquei espantadíssimo. Que coisa. Foi um negócio fora do comum. E posteriormente eu tive uma explicação. Aí vem o outro lado da história. Né? Uma explicação, que nesta época eu já estava trabalhando um pouco com o Divaldo e participava das reuniões mediúnicas do Divaldo. E eu me lembro que o Divaldo, quando começou as reuniões, que pediram, porque eu comecei a dar palestra lá. E o pessoal da reunião pediu, não, bota o Divaldo, bota ele pra gente, essa coisa toda. Ele disse, eu não posso, eu vou pedir a Joana para dizer. A Joana deixou. Disse, não, bota ele, essa coisa toda. E numa dessas ela explicou o que é que houve. Os meninos que têm uma vivacidade fantástica de energia contribuíram com a sua energia para a formação de um canal novo na trompa. Agora, você conta isso na medicina oficial, diz, não, você enlouqueceu, tá doido, essa coisa toda. O senhor fala sempre meninos, todos foram meninos? Não, 7 meninos. 7 meninos e ela... Uma menina. Uma menina. Para os meninos. Só tem 2 médicos, 4 engenheiros e um advogado. Para criar problema. Encaminhou bem. Coisa né? maravilhosa. Agora, o senhor viajou muito de avião, naqueles aviões antigos da aeronáutica. O senhor alguma vez caiu lá de cima? Não. Fez algum pouso forçado, alguma coisa? Poço forçado tive 2. Um poço pilonado, que avião vem assim, daqui a pouco faz não sei o quê, e emborca. Meu eu Deus do estava céu. preso direitinho, essa coisa toda, e me tiraram de lá.
de cabeça para baixo. Eu tive uns 3 desastres, mais ou menos, mas coisas viáveis, essa coisa toda. Mas eu tive uma coisa fantástica da aeronáutica, que eu servi no Correio Nacional. E entrei na escala mensal. E essa escala mensal me deu condições de conhecer o Brasil inteiro, as Caraíbas, o norte todo, o leste todo dos Estados Unidos, alguma coisa da Europa, etc. E ainda mais, o dinheirinho da aeronáutica não dava para todo mundo, né? E eu ganhava diária fora de sede. Era entrar no voo, diária fora de sede, eu não perdia um voo. Mesmo não querendo, tinha que sustentar aquele monte de menino, né? Sabe por quê? Porque quando eu chegava do voo, o sujeito chegava para você, tá aqui. Lhe dava o dinheiro, um envelope. Inclusive dólar, quando você viajava no estrangeiro, em dólar. Era isso. E isso me deu muito tempo, uns 3 anos mais ou menos, para eu ficar... Poder sustentar os meninos. E andando por esse mundo de Deus, em DC-3? Hein? Era um DC-3? É um DC-3. 15 passageiros. Esse o DC-3 já era melhor. Era o melhor? Já era uma coisa fantástica, essa coisa toda. Esse era o melhor. Mas a questão a coisa formidável. Todos os meninos estudaram no colégio absolutamente de graça. Foi esse colégio aí dos Colégio Militar? Colégio Militar. Né? Militar. De graça, sabe por quê? Ganhava lápis, papel, livro, roupa, tudo, porque de 7 filhos, até de 7 filhos em diante era tudo de graça. Tudo de graça. Você já pensou que folga eu tive? Que bênção, rapaz. E saí de lá, sabe como? Todos com serviço militar completo, caderneta de 2ª categoria. Não, e era um negócio sério, rapaz. Era um negócio sério, sabe? Eu me lembro disso. Então eu passei um período, compreendeu? De reencarnação, vamos dizer assim, maravilhoso. É verdade. Como é que eu ia pegar 8 filhos depois de 7? Claro. O senhor nos falou do Divaldo. Como é que o senhor se aproximou do Divaldo? Como foi isso? Em relação a essa? Foi um indivíduo do Fratelli Vita, que era uma fábrica antigamente baiana, que ficava ao lado dos trabalhos do Divaldo, mais ou menos. E eu conversando com o indivíduo, e disse, mas não sei o quê, não sei porque que eu conversei, essa coisa toda. Alguém que estava do lado de lá me viu falando, sabe? E eu, aquela coisa minha, sabe? O sujeito olhou e disse, o que é que o senhor é, professor, não sei o quê. Eu digo, não, eu ensino aqui, não sei. Chega aqui, o senhor se incomodava de ir num lugar aqui e dar uma palestrazinha pra gente? Eu digo, não, mas olha, tem uma coisa que eu tenho que falar com o senhor. É um negócio espírita. Eu digo, qual é o meu? Vambora! E comecei a fazer. E eu era de 15 em 15 dias, eu falava no Divaldo. E ele ficava do lado me assistindo. Isso foi mais ou menos em que época? Nos anos 60, 50, 60? O senhor lembra disso? Qual foi o tempo? Eu acho que o ano 60 para 70. Os anos 60 para 70. Né? 60 para 70, por aí assim, essa coisa toda. E foi aí que eu comecei a ter uma coisa, e o pessoal de lá me convidou, depois dessas palestras, para eu participar das reuniões mediúnicas. Eu aí entrei e disse, não, eu vou participar para ver esses malucos que aqui fazem. Já com a psiquiatria. E vi coisas inusitadas. Né? Coisas incríveis, etc. Teve umas comunicações de um tio meu que mostrou umas coisas que só nós conhecíamos. E por aí foi, sabe? E teve uma noite de lua, porque nós saíamos da calçada
e íamos para a Mansão do Caminho, que ainda estava começando, Sim, não sim. tinha nada, não. Era no meio da estrada. Muito pouco, né? Era uma bobagemzinha, um chalézinho, uma coisa, etc. Pau da Íamos Lima. para lá e voltávamos depois. Mas quando nós fomos e voltamos um dia, etc., o jipezinho quebrou. Quebrou, teve um negócio para consertar, e o Divaldo me perguntou: chega aqui, você entende desse negócio? Eu digo, não entendo nada disso. Ele disse, nem eu. Vamos sentar aqui, deixa eles fazerem a coisa. E sentei na calçada uma noite de lua e vi as coisas mais lindas de informação espiritual que eu recebi. É mesmo? Que maravilha. Uma noite de lua, um silêncio fantástico, 10 horas da noite para coisa. E vi coisas. E Edivaldo a contar, os espíritos que passavam por lá, Olha etc. Diz, está cheio de espírito aqui, vai não sei o quê. Eles querem falar com você, que diz que você ainda vai dar certo. Vai dar certo. Ainda vai dar certo. Vai dar certo. Então eu tive facilidades fantásticas para isso. Que coisa formidável. E só posso achar que está tudo certo, belo, e que a gente tem coisas que às vezes a gente não sabe, nem avalia o valor daquilo que chegou em nossas mãos. É, graças a Deus. Não avalia. Não O senhor avalia. conheceu grandes homens, como o Divaldo, né? O Conheci. senhor também conheceu o professor Pastorino, né? Pastorino, trabalhei com ele. Fale um pouco Toda. do trabalho com ele, por favor. O Pastorino foi católico, etc. Rompeu sacerdote, com o catolicismo, foi uma coisa dessa. Foi da reunião do Pastorino que eu conheci o tal médium que fez as coisas posteriores que eu conheci. Foi lá, compreendeu? Que eu já estava vindo do Divaldo, compreendeu? O Pastorino me pegou logo, né? E eu querendo saber, porque era o Divaldo era de Salvador. Foi quando eu vim para o Rio. E o Pastorino, eu soube que tinha isso, eu fui lá. Ele disse, não, seu lugar está aqui, essa coisa Fazer uma toda. reunião na não rua vai." 7 de setembro. É, né? na rua 7 de setembro. Isso mesmo. Exatamente, o Pastorino. Isso. É. E foi lá que se criou o Lar Fabiano de Cristo. Aliás, eu sou um dos fundadores do Lar Fabiano de Cristo. Foi isso mesmo. É É. verdade, né? Foi isso mesmo. Essa relação com o Pastorino Eita. foi muito rica, né? Ele era professor do Colégio Militar também. Professor do Rico Militar, Isso. falava 4 línguas, Isso. entendia de filosofia, que era uma coisa louca, compreendeu? Várias coisas, português, ele sabia, ele era um indivíduo muito competente, músico, É, inclusive era músico também, sabe? Entendia de música, muito né? bom, né? Gente fantástico, sabe? Quando é que o senhor começou a escrever os livros? Que até hoje são luzes para todos nós. Foi com o Divaldo. Ah, é? Depois do Divaldo, assim, que eu comecei em Salvador, aí o Divaldo virou-se para mim, chega aqui, dá uns escritozinhos aí, para ficar as coisas. Você está dizendo uns negócios aqui, mas a gente precisa ver isso escrito. Escrito, né? Eu digo, pois não. Aí comecei a escrever, saíam as bobagens de um lado, etc, coisa. Depois eu fui formulando bem as coisas, etc, compreendeu? E ampliei muito quando eu vim para aqui, com o Pastorino. Sim. Daí comecei a escrever muita coisa, né? Como é que é inspiração? É mediúnico? Qual é o mecanismo? Como é que Olha, eu funciona não isso? sei, mas eu tinha, por exemplo, não era nem visão. O senhor fala algumas novidades ali, né? É, As coisas que umas não eram coisas assim. conhecidas. Eu estava escrevendo, daqui a pouco, olha que coisa interessante isso. Como é que eu não pensei nisso? Olha só, né? Mediúnico, né? É Mediúnico não, aquela inspiração, aquela inspiração. né? O senhor estava ligado aí, né? Tá ligado ali. Isso aí. E aquelas aí coisas. vinha. Quer dizer, eu fazia talvez a coisa séria e eles me davam E as seriedade nas ideias coisas, estão aí, são cada vez mais É. comprovadas pelos estudos, pelas pesquisas, né? É, tem Até umas- os próprios livros do Chico, né? tem umas Acabaram Não, comprovando eu várias acabei, coisas. inclusive, até, compreendeu? Muito perto do Jung, né? Sim. Fazendo as formulações da conjuntura psicológica nossa. Coloquei muita coisa nesse negócio, né? Nós pretendemos fazer uma entrevista com o senhor só sobre os seus livros. Vamos pesquisar isso, vamos analisar, né? Para Só- deixar isso aí para as pessoas
compreenderem esse processo, esses mecanismos, e essa coisa que o senhor destrinchou de maneira magnífica, inclusive com relação à mediunidade. Né? A mediunidade. Vamos falar E quem me ajudou muito foi justamente o grupo, quando eu estava agindo no Rio, de vocês. Sim, que eu comecei a entrar nesse grupo, essa coisa toda, e quem me ajudou muito foi a Maria Amélia e o Ronaldo. Ah, são nossos dirigentes. Não, porque né? eu fazia uns desenhos ao meu jeito. Sim. Aí o Ronaldo olhava e disse, peraí, que coisa, que sujeito, peraí, deixa eu ver. Aí melhorava o desenho, eu achava lindo, tá? Aí não precisa dizer, me matriculei na vida Pronto. dele. Pronto. Mas isso já é no ICEP. Como é que o senhor conheceu falamos dos grandes nomes, né? O Diolinda Amorim, como é que o senhor conheceu, começou a participar, como é que foi essa sua relação com o Instituto Cultura Espírita? Olha, o Diolinda Amorim, eu já nem me lembro direito das coisas com o Diolinda Amorim, mas eu comecei a frequentar lá aquele negócio, na formação inicial. Isso, lá nos primórdios, né? Naqueles primórdios, né? Que você toma conta hoje disso. Zé Jorge fazia parte, né? Ah, Jorge, General a coisa. Eu tenho assim uma ligeira lembrança, sim, mas estou sem situar bem o negócio, né? Nós temos uma relação de centenas de cursos que o senhor deu no Instituto, não é? Vamos deixar isso depois registrado. As aulas que o senhor deu, memoráveis, né? E que até hoje são referências para todos nós. Né? De maneira que a sua relação, esse conhecimento com os grandes homens, inclusive com o nosso Diolino, isso para nós é um processo de muito enriquecimento do conhecimento. Não, e depois eu comecei a tomar conhecimento, quando eu estava já aqui no Rio, essa coisa toda, do Freud, do Jung. Eu via a correlação do Jung como um grande espírita que não dizia que é para não ser botado para fora da ciência, para não ser botado para fora da ciência, que ele só falava de espiritismo. É verdade. O Jung só falava de espiritismo, com outros nomes. Sim, claro. Ele contornava, virava, mexia, para dizer a mesma coisa. Né? O senhor tem conhecimento de pesquisas que se fazem hoje, pesquisas universitárias sobre mediunidade, sobre reencarnação? O senhor acha que a ciência está descobrindo o que a doutrina espírita está colocando? Olha, para falar franqueza, não tenho não. De vez em quando eu leio uma coisinha que sai num jornal, numa revista, etc. Mas a estrutura de formação mesmo, não dá. Né? E tem umas coisas, eu vejo umas coisas mais antigas que eles estão fazendo. E eu acho que eu escrevi um pouquinho adiante. É verdade. O pessoal ainda está na trilha, né? Vai chegar lá na frente. Eu escrevi um pouquinho mais adiante. Perfeito. Eu me lembro disso perfeitamente. Inclusive a estrutura do psiquismo, né? Que eu botei aquele negócio todo meio em ordem. Isso. Botei o Jung no meio, pronto. Compreendeu? Defini bem as coisas. Porque o Jung teve uma coisa fantástica, sabe? Ele botou os arquétipos. Isso. Arquétipos, no inconsciente passado. Mas no inconsciente passado, com os arquétipos, ele não falou a possibilidade do arquétipo. E eu botei então o arquétipo trabalhando constantemente e chamei núcleos em potenciação. Isso. Há também um processo evolutivo. Que é o processo evolutivo lá dentro. Exatamente. E junto do processo evolutivo, as razões de sexualidade ali muito dentro. Bom. Que teve a sua razão de ser. E aí me perguntaram uma vez, como é esse negócio de sexualidade? Eu digo, é muito simples. A gente leva alguns milênios para acertar. No dia que você tiver integral, na parte feminina e masculina, com integração, você é um espírito puro. Ele disse, tem gente assim? Eu disse, tem Jesus. É o único que eu posso dizer. Porque ele veio comandar a Terra, praticamente. Lógico, né? Governador do planeta. Porque ele sabe perfeitamente. Aí disse, então já acabou isso? Eu digo, não, eu acho que ele ainda tem gente em cima dele. E por aí vai. Porque o processo evolutivo não termina nunca, né? Não termina nunca. E a gente não entende isso. É verdade. E é difícil, né? É isso mesmo. Porque na nossa medida, a nossa medida tem o meio, tem o princípio, o meio e o fim.
Se você não tiver isso, você fica doido. Você quer qualificar, não, isso é aqui, isso é aqui. É isso mesmo. Dizia que é uma coisa... Maravilha. Doutor Jorge, foi uma delícia conversar sobre a sua vida alheia. Foi muito bom nós estarmos juntos. Tenho certeza que esse seu depoimento vai trazer muita alegria, muita gente, né? Muito esclarecimento. Eu fico alegre pelo reconhecimento. É verdade. De um lado, de alguma coisa que eu fiz que acho que teve valor. É verdade. É nesse sentido. E isso me dá uma satisfação muito grande para a minha vida. Porque houve realmente alguma coisa que eu produzi. Eu não estou dizendo descobertas, não é nada disso. Mas é o reconhecimento dos companheiros de jornada. Isso é formidável, sabe? Ter nos companheiros de jornada aquele equilíbrio não é? De formação, de equilíbrio, de ajuste, etc. Isso me dá muita satisfação. O senhor sabe que para nós, do Instituto Cultura Espírita, é uma honra poder contar com o senhor como nosso presidente de honra, que não é apenas uma coisa formal, é só uma palavra. É um sentimento efetivo de todos nós que recebemos ao longo de tantos anos, né? A sua contribuição, sua generosidade, a sua lucidez, o seu carinho, o seu amor, né? São coisas realmente que inundam de uma alegria e de uma força muito grande, que vitalizam o nosso Instituto. Então, acho que em nome de todos aqueles que ao longo desses anos todos, né, têm participado do nosso Instituto, eu queria deixar aqui a nossa profunda gratidão ao senhor, pela sua obra, pela sua vida, pelo seu momento, né? Nossa profunda gratidão a Deus, que nos permitiu respirar o mesmo ar que o senhor respira e recolher as vibrações da sua misericórdia, do seu carinho, do seu coração, da sua inteligência. Pedimos a Deus que o abençoe e lhe dê sempre essa coragem, essa lucidez e esse amor. Gostaria que o nosso Joel também se despedisse do senhor. O nosso coração está em festa, enriquecido por tanta sabedoria, tanta luz, tanto amor. Nesse instante, eu quero convidar todos para o ano que vem a comemoração dos 100 anos do Dr. Jorge Andréa. Que Deus o abençoe sempre. Então, a palavra é sua, doutor Jorge. Quero agradecer essa tarde proveitosa, as nossas lembranças, esse abraço imenso dos amigos, etc. Mas antes de mais nada e antes de tudo, agradecer com a alma de joelhos a oportunidade de tê-los, que eu sei agora, no coração de vocês. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe hoje. A todos nós. Terminamos assim essa entrevista tão especial com o nosso querido Dr. Jorge Andréa. E temos certeza que a luz dele está conosco e permanecerá conosco para todo e sempre. Que Jesus o abençoe e muita paz a todos os corações. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréa, cientista pioneiro da medicina do futuro.